Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a convergência de dois assuntos que têm grande influência nas nossas vidas, o comportamento humano e as mídias sociais. As formas e mecanismos de interação social evoluíram muito nos últimos anos. Diversas tecnologias proporcionaram diferentes tipos de comunicação, de um para muitos e até muitos para muitos. A internet permitiu às pessoas acessar, criar e compartilhar conteúdo, promovendo uma mudança dramática na forma como expomos nossos pensamentos, sentimentos, atividades e nos relacionamos. Tudo isso em uma escala global e a um baixo custo. As pessoas podem, portanto, enviar informações para todos, receber um retorno, ou seja, um feedback, dessa informação que foi enviada, observar informações dos outros, dar um retorno para alguém, relacionar-se entre si e com empresas, políticos, atletas, artistas, etc. Os serviços que permitem essas interações são denominados mídias ou redes sociais. Milhões de acessos ocorrem todos os dias com uma densa produção de conteúdo, que reflete a imagem que o usuário cria sobre si, que denominamos aqui de persona virtual. Em geral, as pessoas gostam de falar sobre si, pois o compartilhamento dos pensamentos ativa regiões cerebrais responsáveis pelo sistema de dopamina. Em humanos, a dopamina corresponde à sensação de recompensas primárias, como comida, sexo e dinheiro. Em alguns casos, as pessoas preferem abrir mão do dinheiro para poder falar sobre si. Esse desejo de mostrar-se por textos, fotos, check-in, vídeos, curtidas, etc., é estimulado pelo alcance a que um conteúdo pode chegar, pela larga audiência promovida pelas mídias e pela possibilidade de obter validação externa de suas ações. O conteúdo produzido por usuários nas diversas mídias sociais contém padrões de comportamento, atitudes e percepções. As diferenças individuais extrapolam à medida em que este reage de forma semelhante quando se depara com uma mesma situação. Ao passo que, se um usuário tende a curtir certo tipo de conteúdo, a comentar ou compartilhar sempre certo tipo de texto, ou fica triste com um determinado assunto, ele começa a deixar um padrão de comportamento. Porém, os dados provenientes das mídias sociais são desestruturados ou semi-estruturados, impondo um desafio constante para o desenvolvimento de pesquisas e ferramentas de análise de dados sociais. Nesse contexto, as técnicas de mineração de dados e aprendizagem de máquina podem sobrepujar os desafios impostos pelos dados sociais por meio de métodos sofisticados de pré-processamento e análise dos dados. Como resultado, podemos identificar o que chamamos de tríade da persona virtual, composta pelo sentimento, pelo temperamento e pela personalidade da persona virtual. A partir dessa tríade, é possível termos uma boa compreensão do comportamento da persona virtual. Diante desse cenário, há uma oportunidade crescente para a aplicação de técnicas computacionais sobre esses padrões comportamentais. É possível identificar pessoas influentes, detectar grupos implícitos ou ocultos, estimar os sentimentos dos usuários, desenvolver sistemas de recomendação mais personalizados, entender a evolução das redes e as mudanças de relacionamento entre as entidades, proteger a privacidade e segurança dos usuários, criar grupos colaborativos mais eficientes, construir e fortalecer a confiança entre os usuários ou entre entidades, ou ainda prever crises sociais, preferências políticas e desastres naturais. A gama de aplicações é extensa, devido à combinação entre o entendimento sobre a persona virtual e as diversas áreas de conhecimento, como psicologia, sociologia, antropologia, ciência de dados, estatística, processamento de linguagem, jogos, aprendizagem colaborativa, economia, ciência política, marketing, interação humano-computador, engenharia e ciência da computação. E essa área é bastante jovem, possui pouco mais de uma década de trabalho acumulado. Ainda há muito a ser feito para se entender o comportamento humano nas mídias sociais e o seu impacto no indivíduo e na sociedade.